que é o artigo 180. Aí tem um artigo 180A, que é a receptação de animal, e tem as disposições gerais sobre os crimes contra o patrimônio. Então, é isso que a gente vai ver hoje. Em seguida, eu vou comentar aquela lista de questões que eu passei para vocês contra o patrimônio e lesões corporais. Vou comentar todas as questões. Então, vamos lá. O que é que diz o artigo 180? Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro de boa-fé adquira, receba ou oculte. Então, aí nós temos a recepção simples. É um tipo múltiplo alternativo, né? Nós temos 5 verbos, 6, né? 6 verbos que ainda tem o influir, que é a outra modalidade de receptação. Então, a receptação, na forma simples, seria aquele que sabe que uma coisa é produto de crime, e aí é qualquer crime, certo? Às vezes a gente vê gente dizendo que receptação é quando a pessoa compra produto de roubo, de furto. Não, é produto proveniente de qualquer crime. Então, por exemplo, se você compra um DVD pirata, né, aquilo é produto do crime de falsificação. O adquirir, né, seria o comprar, seria receptação. E aí a segunda hipótese seria influir para um terceiro de boa-fé adquira, receba ou oculte, ou seja, a conduta de quem sabe que há um produto de crime, o terceiro não sabe, e ele influi para que esse terceiro, que está inocente em relação à origem do produto, adquira, receba ou oculte aquele crime. O parágrafo 1º traz a receptação qualificada, que é adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar em proveito próprio ou alheio, no exercício da atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime. Observem, né, que aí exige aí que o sujeito ativo esteja no exercício dessa atividade comercial ou industrial. Temos a receptação, a figura equiparada do parágrafo 2º, né? Que, aliás, não é receptação equiparada, desculpe. Na verdade, o parágrafo 2º é uma norma penal explicativa. Ela vai estabelecer como que deve ser entendido a atividade comercial para o parágrafo 1º. Então, a atividade comercial é qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercício em residência. Ou seja, o camelô, sacoleiro, né, qualquer tipo de comércio, mesmo que informal, nas condições do parágrafo 1º, né, vai ser punido como uma conduta qualificada. Ainda receptação, e aí sim, aqui é uma equiparação à conduta de receptação, né? Que teria natureza jurídica de privilégio, mas seria aquele que adquire ou recebe coisa que, por natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem oferece, deve presumir-se obtido por meio criminoso. Então, um exemplo aqui de desproporção de valor e preço. Né? Quanto custa um iPhone 6? Né? iPhone 6 não, 10, né? 6 é o pobre do meu, que é um Asus, um Zenfone 6. Quanto custa um iPhone 10? Né? Aí alguém chega para você, lhe aborda, você estacionado porque o sinal está fechado, parado, né, no sinal fechado, e lhe oferece por R$100 um iPhone 10. Obviamente, nós temos aí uma desproporção entre o valor e o preço e a condição de quem oferece. Né? Então, você deve presumir que é obtido por meio criminoso, e isso seria a receptação do parágrafo 3º. O parágrafo 4º traz que a receptação é punível, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor de crime a que proveu a coisa. Então, o que importa é se é proveniente de crime, não importa
se o autor do crime foi punido ou não. Então, vamos supor que alguém esteja vendendo um produto roubado, né? Então, essa pessoa, ela pode ser acusada de receptação, mesmo que não se consiga identificar quem foi o autor do roubo, certo? Mesmo que o autor seja até absolvido. Então, vamos supor que o autor do roubo foi absolvido por falta de prova. Não que não houve a materialidade do roubo, houve a materialidade, apenas não se conseguiu provar quem foi o autor. Mas se houve a materialidade, aí é o caso da receptação. Só não haveria receptação no caso da absolvição do processo anterior, se por acaso a absolvição se desse pela falta de materialidade. Aí não tem produto do crime, não há receptação. E o parágrafo 5º, nós vamos ter aqui aquela repetição, né, que vem desde o furto, né, há no estelionato também, que seria considerar as circunstâncias, né, se o criminoso é primário, se a coisa é de pequeno valor, aí vai se aplicar o mesmo parágrafo 2º do artigo 155. E o parágrafo 6º, pessoal, nós vamos ter a aplicação da pena em dobro quando o produto, né, aí da receptação, o objeto material, ele for bem da União, Estado, Distrito Federal, município, autarquia, ou seja, qualquer entidade aí de serviço público, né? Passando a análise aí dos principais elementos, nós vamos ter que receptação é o que tanto a doutrina quanto a jurisprudência chama de crime acessório de difusão ou crime parasitário, ou seja, esses crimes que são parasitários, difusão acessório, são os crimes que, para que aconteça, necessariamente tem que haver um crime anterior. Então, para que haja receptação, o produto é de crime. Então, se o produto é de crime, é porque houve um crime anterior. Ainda estamos dentro do título dos crimes contra o patrimônio, e vimos que o CAPT trata da receptação simples e própria. Simples, o CAPT, né? A própria é a primeira parte, porque o que se chama de receptação imprópria seria aquela situação de influir um terceiro de boa-fé que a adquirir o produto do crime. E aí, exigência do tipo penal que o produto seja de crime. Não pode ser, por exemplo, produto de contravenção penal, né, que são as condutas estabelecidas lá na LCP. Por isso, haver a necessidade da comprovação de que houve o crime. Como eu falei, é desnecessária a punição do autor, mas a comprovação de que houve o crime, sim. Então, se aquele que é condenado, aquele que é acusado pelo crime anterior, processado pelo crime anterior, é absolvido por falta de provas, mesmo assim persiste a apropriação. Mas se a absolvição se dá pela falta de materialidade, ou seja, porque não houve o crime, aí não tem como tipificar a conduta na receptação. Como esses questionamentos que estão no slide são exatamente o que eu acabei de falar, né? O sujeito ativo do crime anterior absolvido continuar a existir a receptação? Depende, né? Se o motivo for a não comprovação da autoria, continua. Agora, se for a não comprovação da materialidade, não há como punir. Observação, né, pessoal? Receptação é crime, então a receptação de receptação é possível, sim. E o objeto material
seria coisa produto de crime. E esse produto de crime, pelo entendimento do STF, seria coisa móvel. Quanto a alguns aspectos, quando o produto do crime é alterado, né, por exemplo, pega-se um anel e transforma-se em brinco, seria receptação? Certo? Seria se a pessoa tivesse o conhecimento do que foi o objeto do crime, né? Senão, não tem como punir. Quanto à questão de moeda falsa, aquele que adquire moeda falsa é o artigo 289, é um crime contra a fé pública, né? É o crime que inaugura o título dos crimes contra a fé pública. Então, a pessoa adquire moeda falsa, não há receptação de moeda falsa, há o próprio crime de moeda falsa. Então, é crime de falsificação de moeda, não só falsificar a moeda, como adquirir a moeda falsa. Então, no caso da moeda falsa, temos o próprio artigo 289 punindo aquele que adquire a moeda falsa. Nesse caso, afasta-se aí o crime de receptação. Nós temos vários verbos, né? No primeira hipótese, adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar. E todos esses verbos, pessoal, eles indicam que o bem, né, o bem que foi produto de crime, tem que se destinar para si ou para outro. Então, a conduta de ocultar um bem para favorecer a quem praticou o próprio crime, por exemplo, a pessoa furtou algo ou roubou algo e chega para uma outra pessoa e pede para guardar enquanto as coisas esfriam, que ele depois vai buscar. Isso não é receptação, porque a receptação, essa conduta, tem que ser em benefício próprio. Quando é em benefício de quem praticou o crime, aí é um crime contra a administração da justiça, que está previsto no artigo 349, que é o favorecimento real. Como eu já disse, é tipo misto alternativo. Nós vamos ter 5 verbos na primeira conduta e um verbo, o sexto, vai estar na segunda conduta, que é o verbo induzir a um terceiro de boa-fé a adquirir o bem. Crime comum e o sujeito passivo é a mesma vítima do crime antecedente. Então, é o dono do bem. Né? Então, se nós temos um bem furtado, que depois foi adquirido por outra pessoa, sabendo que aquilo é produto de crime, a vítima continua a ser o dono do patrimônio furtado. Em relação ao elemento subjetivo, nós vamos ter o dolo e o especial fim de agir, né, pessoal? O que eu acabei de falar quando eu fiz o comparativo com o 349. É esse especial fim de agir que vai diferenciar a receptação com o favorecimento real. Né? Então, o especial fim de agir é o para si ou para outrem. É crime material, então precisa, né, haver efetivamente a execução, né, da conduta que se refere ao verbo e observar que em relação a alguns verbos nós vamos ter a receptação como crime permanente, por exemplo, transportar, conduzir, ocultar, enquanto o agente permanece na execução da conduta a que se refere o verbo, o crime está se perpetrando pelo tempo. E a receptação imprópria é a parte final do caput, né? Aquela conduta de induzir o terceiro de boa-fé a adquirir o produto que é proveniente do tipo. Pessoal, na receptação, não há possibilidade de quem pratica o crime anterior cometer receptação. Vou dar um exemplo. 2 pessoas agem em concurso e furtam uma quantidade X de objetos. E um deles compra a parte do outro. Ora, comprar produto de crime
certo? É crime de receptação. Só que esse que está comprando, ele foi autor do crime anterior. Então, ele não responderá pela receptação, responderá apenas pelo crime anterior. Quanto à questão da receptação imprópria, existe aí esse elemento, né, boa-fé no agente, né? Ele não deve ter o conhecimento de que o produto é de crime. A tentativa é admissiva. Eu falei agora há pouco que o crime era material. Agora eu estou falando que ele é formal. Vocês podem estar com dúvidas em relação a isso. Ele é material em relação à primeira conduta, pessoal. E ele é formal em relação à segunda conduta, influir. Não precisa que a pessoa de boa fé adquira, mas se houve a conduta de influir para que ele adquira o produto roubado, o crime já está consumado. É diferente da primeira parte do caput, que aí é crime material. Vimos que no parágrafo primeiro nós vamos ter a receptação qualificada, né, que é somente na atividade comercial ou industrial. E essa conduta é muito comum, pessoal, no que se chama de desmanche, né? A pessoa rouba um carro e aí vende as peças, certo? Então, é muito comum nessa conduta. E essa conduta é qualificada por conta disso, porque se o veículo é desmanchado, né, a não ser aquelas partes que têm indicação, né, que, como motor, caixa de marcha, chassi, fica difícil de identificar se é produto de crime ou não. E temos outros verbos, né, nessa receptação que o próprio STJ considera como uma conduta autônoma. Então, seria montar, desmontar, remontar, vender, expor à venda, utilizar, desde que na atividade comercial, e aí também tipo misto alternativo. Nesse caso, é crime próprio, pois se é exigido que o agente esteja no exercício da atividade comercial e industrial, na verdade, ele é comerciante ou industrial, e aí essa é a característica exigida dele, por isso que o parágrafo 1º classifica-se como crime próprio. Admite-se aí também tanto o dolo direto quanto o eventual. Quanto à recepção privilegiada, eu já comentei que é aquilo que vem se repetindo desde o furto, né? Aquele parágrafo lá que fala da primariedade do agente e do valor, do pequeno valor da coisa. Temos aí a questão da receptação culposa, né? Que é o parágrafo 4º, quando diz, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor de proveio, né? Então, observar também esse aspecto e também a questão da desproporção entre o valor preso e a condição de quem oferece, né? Como eu dei o exemplo de quem chega, né, e aborda num semáforo com um iPhone 10 vendendo por R$ 100. Então, mesmo que você não saiba, né, que aquilo ali é produto de crime, né, você não tem a certeza, você pode presumir que ela é obtida por meio criminoso, né, a não ser que a pessoa seja louca o suficiente para estar vendendo algo totalmente desproporcional aí o valor.
Esse aspecto da recepção culposa aí é o adquirir e receber, né? Então, tem que ter essas condições, né? Os indícios de origem criminosa. Na verdade, não é que seja um indício de origem criminosa, é porque você tem que desconfiar de que aquela pessoa não tem condição, né? Isso aí é um pouco subjetivo, né? Como é que eu sei que alguém não tem condição de adquirir um determinado bem, né? E quando ele é oferecido com essa desproporção do valor entre o valor e o preço, né? O parágrafo 5º é o que fala daquela relação, né, com o parágrafo lá do furto também, que traz, além da questão é, da questão da, do perdão judicial, né? Então, no parágrafo 5º vai ter que, na hipótese do terceiro, né, ou seja, só se aplica esse dispositivo quando há a receptação culposa, né, ou seja, quem adquire a coisa com a desproporção do valor e do preço ou pela condição de quem oferece, aí deve ser presumido que foi obtido por meio criminoso, então só se aplica esse caso. Então o juiz pode deixar de aplicar a pena. Então, esse perdão judicial só vai se aplicar ao parágrafo terceiro, porque a questão do parágrafo segundo do artigo 155, que vai falar sobre o baixo valor da coisa, do bem, ou sobre a primariedade do agente, isso vai se aplicar também quando a receptação é dolosa. Não se fala também em receptação, por exemplo, quando se fala em armas, né, porque o próprio Estatuto do Desarmamento vai tratar do assunto, e aí, pelo princípio da especialidade, a gente tem que afastar a regra geral que está no Código Penal, e também de quando bens têm origem na questão de falência de empresas, né? Então, para fraudar essa questão de empresas que declaram falência, né? Então, trata também uma espécie de receptação na Lei 101 de 2005. Então, nesse caso, não há de se falar a aplicação do artigo 180 do Código Penal. O artigo 180A, pessoal, é um artigo que vai tratar de um tipo especial de receptação. Né? Então, é adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito ou vender com a finalidade de produção, de comercialização, semovente domesticável de produção, ainda que abatida ou dividida em partes que deva saber ser produto de crime. Então, aqui é quem recebe, pessoal, animais ou partes de animais que foram roubados. Né? Então, por exemplo, o gado. Tanto qualquer animal de rebanho, né? Ovino, bovino, caprino, certo? Então, se for referente a animais, aí a gente não aplica a regra do 180, vai aplicar o 188A. Finalizando os crimes contra o patrimônio, pessoal, a gente tem algo que vocês têm que observar com bastante importância, que seria as disposições gerais. Então, nós vamos ter três artigos que a gente tem que observar. Depois de avaliar a conduta que se amolda ao tipo penal dos crimes contra a propriedade, a gente tem que vir no artigo 181, ver se aqui não tem nenhuma imunidade referente ao sujeito ativo. Então, nós vamos ter no artigo 181, é isento de pena quem comete qualquer dos crimes previstos nesse título, em prejuízo do cônjuge,
na constância da sociedade conjugal, de ascendente ou descendente, seja o parentesco legítimo ou ilegítimo, seja civil ou natural. Então, a prática de qualquer um dos crimes que estão no título dos crimes contra o patrimônio não vai acarretar pena para quem é casado quando está durante o casamento, né? Se divorciou, já está fora do inciso primeiro. Ascendente, descendente, seja legítimo ou ilegítimo, seja civil natural, seja ascendentes e descendentes, pais, filhos, netos, né? Avós, bisavós, né? O 182 aí traz uma regra sobre a ação penal. Então, o primeiro, né? Vai se referir ao cônjuge desquitado ou judicialmente separado. Irmão legítimo ou ilegítimo, porque aí o parentesco é colateral. Tio ou sobrinho com quem a gente coabita. Então, o que vai acarretar para essas pessoas em relação à ação penal? Somente se procede mediante representação. Então, se um irmão comete um furto em relação a outro irmão, somente pode haver a ação penal se o irmão que foi vítima representar contra ele. Assim vai ser a mesma coisa do cônjuge desquitado ou judicialmente separado, ou seja, divorciado. Essa figura de desquitado já nem existe mais, né? Tio ou sobrinho, mas aí tio ou sobrinho não é qualquer tio ou sobrinho, tem que ser com quem ele coabita, né? Tem que viver sob o mesmo teto. E o 183, pessoal, é uma exceção. Então, não se aplica o disposto no 181 e do 182, em 3 hipóteses. Então, não vai se aplicar o 181 e o 182 se o crime é de roubo ou de extorsão, ou, em geral, quando haja emprego de grave ameaça ou violência à pessoa. Então, mesmo que seja cônjuge, que seja ascendente ou descendente, se houver violência ou grave ameaça, se for roubo, se for extorsão, vai se aplicar a pena. Ao estranho que participe do crime. Essa regra nem precisava estar aqui, né? Porque pelo artigo 30, quando se fala em concurso de agentes, diz que não se comunicam circunstâncias ou características pessoais. Ora, ser cônjuge, ser ascendente, ser descendente, isso é característica pessoal. Isso não é elementar de nenhum crime contra o patrimônio. Então, ao estranho que participa do crime, ele será punido de qualquer forma. E, por fim, se o crime é praticado contra pessoa com idade superior a 60 anos, essa regra foi inserida aí pelo Estatuto do Idoso, é uma questão meramente etária. Não, mesmo que seja praticado sem violência ou grave ameaça, como, por exemplo, o furto, se, por exemplo, você furta do seu avô que tem 59 anos, é uma coisa. Se furta do avô que tem 61 anos, aí é diferente. No primeiro caso, há isenção de pena, no segundo caso, não, vai responder pelo crime. Então, os 181 são as chamadas imunidades absolutas, né? Então, o efeito seria total isenção de pena, refere-se à condição pessoal, né? E as hipóteses legais a gente já viu enumerado taxativamente. Só uma observação, pessoal, essa questão de enumerar taxativamente. O inciso 1º do 181 fala cônjuge. Então, aí a gente diz que a numeração é taxativa. Será que aquele que vive em união estável não seria alcançado? A resposta só pode ser negativa. É alcançada sim. Porque em direito penal, nós podemos fazer analogia que beneficia o réu. Então, eu fazia analogia daquele que vive em união estável para o cônjuge, eu estou colocando ele entre os sujeitos que estão alcançados pelas imunidades absolutas. Então, o tanto faz ser cônjuge como convivente em união estável vai ser alcançado pelo artigo 181. Já o 182 são as imunidades relativas, né? Então,
não se isenta, mas tem uma regra de ação penal, né? Nesse caso, é exigido a representação das pessoas que estão elencadas ali, né? Que é o cônjuge divorciado, o irmão, o tio ou sobrinho com quem há coabitação. E aí, o 183, nós vamos ter exceções, né? As exceções à, à aplicação das imunidades absolutas e relativas, se o crime é de roubo de extorsão ou, em geral, quando haja emprego de grave ameaça ou violência à pessoa. Na verdade, a redação desse inciso utiliza aquela técnica de interpretação intralegis, né? Então, deve ser lida assim: quando haja emprego de grave ameaça ou violência à pessoa, como, por exemplo, roubo ou extorsão. E o segundo, né, eu já até falei agora há pouco, que nem precisava dessa regra, bastava a gente observar o que diz o artigo 30, que a gente saberia que não ia alcançar o terceiro, mas mesmo assim a regra está aí, e a questão etária se o crime é praticado contra pessoa igual ou superior a 60 anos. Então, igual é no dia do aniversário dele de 60 anos, né? A partir do dia seguinte, ele ele já é superior de 60 anos. Com isso, a gente encerra os crimes contra o patrimônio e, conforme eu prometi a vocês, né, eu vou passar agora a comentar aquela lista de exercícios que foi passada para vocês no material didático lá dentro do Unifor Online, né? Então, vamos lá. Deixa eu só um minutinho aqui para que eu abra. Seria essa lista, né? Na verdade, são duas listas. A primeira é num arquivo só, né? A primeira trata das lesões corporais e a segunda dos crimes contra o patrimônio. Então, vamos lá. Considerando apenas as informações existentes nas alternativas, assinale aquela que caracteriza crime de lesão corporal gravíssimo. Pessoal, só um lembrete a vocês, a expressão lesão corporal gravíssima ela é doutrinária. O Código Penal traz como grave os parágrafos 1º e 2º do artigo 129. Então, a doutrina entende que grave seria o parágrafo 1º e gravíssimo o parágrafo 2º do Código Penal. Então, aqui não há muito o que discutir, porque o parágrafo 2º é rol taxativo, né? Então, o único desses itens que tem um crime de lesão corporal gravíssimo seria a letra B, lesionar a vítima dolosamente, causando-lhe por culpa incapacidade permanente para o trabalho. Só uma observação sobre algumas letras dessas aí, alguns quesitos. Provocar dolosamente a perda de audição em um dos ouvidos da vítima. O que se entende por órgãos duplos, né, pessoal? Então, quando há perda de um dos órgãos que é duplo, seria lesão grave. Seria gravíssimo no caso, né, se por acaso a pessoa só tem audição em um ouvido, e aí a lesão corporal faz com que ele perca a audição desse único ouvido que ainda tinha função. Nesse caso, seria gravíssimo, porque aí perde a função. Eu vou comentar aqui o que eu acho mais importante, mas fiquem à vontade se vocês, algum item que vocês tiverem dúvida, e eu passar batido aqui, né, porque são muitas questões, vocês interrompam e façam o Eu questionamento. tenho Tá? dúvida na Então, letra E, professor. letra E. É. Agredir a vítima com a intenção de interromper sua gravidez mediante o aborto ou que efetivamente
ocorre. Sua dúvida é por que não é lesão corporal? É. Porque, veja, intencionalmente, para interromper a gravidez, o elemento subjetivo dolo aqui era de aborto, certo? A interrupção da gravidez como agravante tem que ser pré-doloso. Então, seria a lesão corporal, a intenção de lesionar e em decorrência da lesão causar o aborto. Se a intenção desde o início é causar o aborto, o crime é de aborto. Então, seria o artigo 125 e não 129. Certo. Aí a diferença está no elemento subjetivo, na vontade do agente. De acordo com o Código Penal, a lesão corporal será classificada como... Aí tem eu discordo dessa questão. Eu boto questões que eu acho polêmica também, que é para polemizar com vocês. De acordo com o Código Penal, a lesão corporal será classificada como... Primeiro, de acordo com o Código Penal, ela nunca será classificada como gravíssima. De acordo com o Código Penal, tanto o parágrafo 1º quanto o Professor, 2º se classifica como grave. Mas você isso é uma pode, questão... Hã? você pode subir um pouquinho a tela, que não está dando para ver o último item. Ah. Pronto. Então, essa questão, ela estaria prejudicada, né? Mas, daqui dos itens, o que tem como gravíssimo, seria caso a vítima fique permanentemente incapacitada para o trabalho. Seria primeiro do artigo 2º do parágrafo 2º do artigo 129. Próxima questão. Diego e Júlio César, que exercem a mesma função, estão trabalhando dentro de um armazém localizado no Porto de Salvador, quando se inicia um incêndio no local em razão da rapidez com que o fogo se espalha, apenas dá tempo para que um dos trabalhadores saia sem se queimar. Quando Diego, que estava mais próximo da porta, vai sair, Júlio César, desesperado por ver que se queimaria se esperasse a saída do companheiro, dá um soco na cabeça do colega de trabalho e passa à sua frente, deixando o armazém. Diego sofre uma queda, tem parte do corpo queimada, mas também consegue sair vivo do local. Em razão do ocorrido, Diego ficou com debilidade permanente de membro. Considerando apenas os fatos narrados da situação hipotética, é correto afirmar que é a conduta de Júlio César. Pessoal, aqui nós temos a aplicação de uma causa de exclusão de ilicitude, né? Então, aqui há o Instituto do Estado de Necessidade, né? Então, a pessoa deu um soco no outro, né? O Diego deu um soco lá no Júlio César para se salvar, ele estava em estado de necessidade. Então, a letra correta aí seria: está amparado pelo Instituto do Estado de Necessidade, causa de exclusão da ilicitude. Dúvidas sobre isso aí? Não. Vamos lá para frente, então. Determinada guarda municipal, fora do exercício de sua função, mas ainda com a roupa do serviço, chega à sua residência cansado do trabalho e, em virtude de sua conduta descuidada, realiza um brusco movimento que faz com que seu filho caia da escada e sofra lesões gravíssimas, ficando em coma por cerca de 2 meses. Após sua recuperação, a vítima, que ficou tetraplégica, decide representar em face do pai, demonstrando interesse em vê-lo processado criminalmente. O pai fica arrasado, pois além de seu filho ter ficado tetraplégico, não perdoou por sua imprudência. De acordo com a situação narrada, o crime praticado pelo funcionário foi de... Pessoal, aqui é lesão corporal culposa, sendo possível a aplicação do perdão judicial.
Alguma dúvida? Não. Mas Só uma. mas eu não tenho dúvida, mas é por conta do dano ter sido maior a ele, né? Tipo assim. Primeiro, por que que é culposa? Por que que não é grave nem gravíssima? Já visto que ele ficou 2 meses em coma. Primeiro, Porque teve a porque intenção. exatamente a lesão grave e gravíssima só se aplica para a lesão corporal dolosa. Quando ela é culposa, não tem gradação. Ela é culposa e só. E o perdão judicial, né, no 129 tem uma remissão ao parágrafo 5º do artigo 121, que vai falar que quando as consequências, né, os resultados da conduta é tão grave para o agente, que se torna desnecessário a pena, né? Então, nesse caso, caberia aí o perdão judicial. Então, seria a letra D. Ângelo Asdrubal, reconhecido mundialmente como notável lutador de boxe, já tendo sido campeão brasileiro e vice-campeão mundial na categoria de pesos médios ligeiros, em uma luta com Custódio, na busca pela indicação para a disputa do cinturão de campeão, obedecendo rigorosamente às regras do esporte, e desfere diversos socos, os quais vêm a causar lesões gravíssimas em seu adversário Custódio, ocasionando a morte. Analisando o caso proposto, pode-se afirmar que Ângelo E aí? Letra D, pessoal. Não será responsabilizado por ter agido em exercício regular de direito. Aqui a gente tem a questão da prática esportiva. Observem que a questão diz: obedecendo rigorosamente as regras do esporte, lhe desfere diversos socos. Então, está dentro daquela condição, né, de disponibilidade, né, da integridade física. Se duas pessoas se propõem a praticar um esporte, né, que pode ocasionar lesão corporal, ele está dentro daquele limite ali do exercício regular de direito. Então, é a letra D. Ana Maria, que pratica jiu-jitsu, né, sabe disso, né? Henrique, Professor, nós... eu Oi. perguntei, eu fiz uma pergunta parecida para o João e ele disse que talvez o árbitro seria culpado. Não, aí depende. Porque se o Porque árbitro... ele tem o poder de, ele tem que ver se a se pessoa está correndo risco, né? Exatamente. Mas vamos supor que seja um único soco, né, que estão ali no momento em que não há interrupção da arbitragem, né? Agora, se o árbitro observa, por exemplo, que ele já está nocauteado, vamos pegar aqui o MMA, né? Porque, por exemplo, o boxe não admite isso. Quando ele cai, é aberto contagem. Mas no MMA, após a queda do oponente, o outro pode, né, partir para cima e continuar batendo. Se o árbitro vê que não há mais condições e mesmo assim segue, deixa seguir, aí ele poderá ser responsabilizado. Porque não há como você responsabilizar os oponentes, porque eles estão ali no calor da luta, né? Eles não estão é, com essa reflexão, eu devo parar agora, né? Quem deve parar é o árbitro. Aí, nessa situação, o árbitro poderia ser, sim, responsabilizado. É mais ou menos isso aí que você perguntou, É, certo? Mas você entende, né? Por exemplo, no boxe, com um soco só, pode simplesmente matar o outro. E aí estão no meio da contenda, né? Não tem como se prever isso. A próxima é do Henrique, né? Henrique, não aceitando o fim do relacionamento, decide matar Paola, sua ex-namorada. Para tanto, aguardou na rua a saída da vítima do trabalho e após desferiu-lhe diversas facadas na barriga, sendo essas lesões a causa eficiente de sua morte. Foi identificado por câmara de segurança, porém, e denunciado pela prática de homicídio consumado. Em relação ao crime de lesão corporal, é correto afirmar que Henrique não foi denunciado com base no princípio da consunção, pessoal.
Então, sempre que há um homicídio, há necessariamente uma lesão corporal. Então, é construção ou absolução, né? Então, o homicídio vai absorver a lesão corporal, porque a lesão corporal sempre é meio para a prática do homicídio, né? Então, o fato mais grave, que é o homicídio, vai absorver o fato menos grave, que é a lesão corporal, ok? Você pode só repetir o gabarito? Dessa questão? Não, Ou todo? de todos, é. Vamos lá. Então, 1 seria a letra B, 2 seria a letra D de dado, B de dado 3, B de dado 4, B de dado 5. Aí, quando dá a mesma B? letra assim muito, né? Eu pensei que era B, a 3. Você, pelo menos, usa como estatística, né? Então, quando não souber na prova, chuta D, já que no exercício aqui caiu mais, né? Então, peraí, é 1B, 2, 3, 4, D. É bola, aí 2. 2, 3, 4 e 5, D de dado. Certo. 6 é de elefante. Agora é a 7, né? Tendo em vista que cada uma das próximas opções apresenta uma situação hipotética sobre delitos praticados contra a pessoa, assinale a opção que apresenta a situação característica do delito de lesão corporal de natureza grave. O médico Rodrigo, sob a justificativa de injetar um analgésico em Luísa, grávida de 2 meses, aplicou-lhe anestesia geral e, aproveitando-se a incapacidade de resistente da paciente, realizou, em comum acordo com o namorado da paciente, um procedimento abortivo, sem que a gestante tivesse consentido. Não é lesão corporal, aí obviamente, é aborto sem consentimento da gestante. Pedro, após ter sido preterido em sua expectativa de promoção no emprego, desferiu socos no rosto e no estômago de seu chefe, Elias. Embora a agressão tenha provocado tontura e hematomas na pele de Elias, este não apresentou nenhuma lesão aparente. Em razão da conduta de Pedro, Elias teve de se afastar das atividades profissionais durante uma semana, retornando ao trabalho no fim desse período. Aí há uma exigência, né, pessoal? O afastamento aí, se fosse de 30 dias, seria grave, né? Mas aí foi só uma semana. Cláudio caminhava por uma via pública quando, inesperadamente, um dos conhecidos desferiu-lhe um soco no rosto. A agressão fez com que os óculos da vítima se quebrassem e ferissem o seu rosto, fazendo sangrar. Em decorrência da agressão, Cláudio ficou com a vista turva e somente se restabeleceu 2 semanas após a agressão. Também aqui, né, 2 semanas não configuraria a questão da lesão grave. A Paula, após discussão com sua colega de trabalho, Regina, que estava grávida, desferiu-lhe um chute com a intenção de apenas machucá-la. Entretanto, em decorrência da conduta de Paula, Regina entrou antecipadamente em trabalho de parto. Provocar a antecipação do trabalho de parto é lesão corporal grave, né? Provocar por meio de lesão o aborto seria gravíssimo. Então, está correta a letra D de dado. Se a lesão corporal dolosa resulta morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis a morte, nem assumiu o risco de produzi-la, configura-se lesão corporal seguida de morte. Nessa aí é boba demais, né? Então, parágrafo 3º do artigo 129. Letra D de bola. O indivíduo B, com a finalidade de comemorar a vitória de seu time de futebol, passou a disparar fogos de artifício de sua residência, que se situa ao lado de um edifício residencial. Ao ser alertado por um de seus amigos sobre o risco de que as explosões poderiam atingir as residências do edifício e que havia algumas janelas abertas, B respondeu que não havia problema, porque naquele prédio só moravam torcedores do time rival.
Um dos dispositivos disparados explodiu dentro de uma das residências desse edifício e feriu uma criança de 5 anos de idade que ali se encontrava. Com relação à conduta do indivíduo B, é correto afirmar. Primeiro, a gente tem que ver aí, né, se trata de... se ele pode ser responsabilidade pela lesão corporal ou não. E se, pela leitura aqui dos itens, se configuraria dolo-culpa. Então, obviamente, ele tem intenção, né, ele teve a intenção. E ele assumiu o risco também, né? E ele assume o risco, quando diz aqui que não se importava, né? Então, aqui há o quê? O dolo eventual, né? Então, o indivíduo B poderá ser responsabilizado pelo crime de lesão corporal dolosa. Então, excluindo, por exclusão, né, de todos os outros itens, a gente tem aí a letra C. Aí seria dolo eventual. E a última das lesões corporais é, a respeito do crime de lesão corporal, é correto afirmar. É grave a lesão quando provoca aborto, mas não o é quando provoca apenas aceleração de parto. Aceleração de parto está no parágrafo 1º e o aborto no parágrafo 2º. Então, tudo é grave, né? Se o agente agrediu a vítima assumindo o risco de causar-lhe a morte, responderá por lesão corporal seguida de morte, se ela vier a óbito. Não, se ela assume o risco de causar a morte, ele responde por homicídio. O perigo de vida só é causa de agravamento de pena quando for efetivo, concreto e resultar de diagnóstico médico fundamentado. Correto. Depende, sim, de exame, né? Esse perigo de vida é perigo concreto, né? Então, nós temos a divisão dos crimes de perigo em concreto e abstrato. O crime de perigo abstrato é quando ele é presumido pela própria lei. Nesse caso, aqui ele é concreto, deve ser verificado com exame pericial, né, exame de corpo de delito, que realmente houve risco de morte. Então, o correto aqui é a letra C. Tranquilo? Uhum. Então, vamos lá para a lista do patrimônio. José entra na casa de Chico, que estava vazio, e subtrai o dinheiro que estava no cofre. Quando já estava prestes a sair, foi flagrado por Chico, que voltava de viagem. Para assegurar a posse do dinheiro, José apontou o revólver para Chico e o ameaçou. De acordo com o direito penal, José cometeu... Só lembrando a vocês, pessoal, que nós temos no crime de roubo o roubo próprio e o roubo impróprio. Então, o roubo próprio seria o caput do artigo 157 e o impróprio seria o parágrafo 1º. Então, a diferença vai estar no momento da violência ou grave ameaça. Então, se há violência ou grave ameaça anterior à posse da coisa, o roubo é próprio. Se a violência ou grave ameaça é posterior ao apossamento da coisa, o roubo é impróprio. Então, aqui diz que para assegurar a posse do dinheiro, né? Então ele já havia subtraído. Ele apontou o revólver para Chico e o ameaçou. Então nós temos aí uma hipótese de roubo impróprio. Seria o artigo 157, parágrafo 1º. Ok? Quanto ao crime de extorsão mediante sequestro, pode-se afirmar que, se o crime é cometido em concurso, o concorrente que o denunciar a autoridade, facilitando a libertação do sequestrado, terá sua pena reduzida de 1 a 2/3. Correto, pessoal. Isso aí é o parágrafo 4º do artigo 159. Então, a letra A já está correta.
Vamos logo dar para a segunda, né? A terceira, aliás. Senão não dá tempo. O afilhado que cuida e tem a função de curador de sua madrinha, esta com 65 anos de idade, acometida de Alzheimer, vendeu o imóvel da ofendida por R$ 80.000, recebendo inicialmente 20 mil. E quando foi lavrada a escritura pública, o curador recebeu o restante do pagamento no importe de 60 mil, apropriando-se assim do numerário. Assim, eu acabei de falar daquelas imunidades, né, pessoal? Ele estaria alcançado pela imunidade que é relativa, que é absoluta? Não, né? Porque a gente vê logo a idade da pessoa aí, 65 anos, e o artigo 183 fala que quando a vítima for igual ou maior de 60 anos, não há aplicação das imunidades. Então, resta a gente observar qual é o crime. Então, não é porque ele não é isento de pena, não é estelionato porque não tem fraude aí, a pessoa não entrega a coisa enganada. E C, comportamento do afilhado caracteriza o crime de apropriação indébita agravada em face da qualidade de curador. Está errado. Porque a apropriação indébita do Código Penal só pode ser de coisa móvel, pessoal. Então, o certo é D, o comportamento do afilhado caracteriza o crime de apropriação previsto no Estatuto do Idoso, certo? Então, nós vamos ter o Estatuto do Idoso é a Lei 10.741. Nós vamos ter aí, no artigo 102 desse dispositivo, né, apropriar-se ou desviar bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento do idoso, dando-lhes aplicação diversa de sua finalidade. Nós temos uma espécie de apropriação indébita, certo? Que, pela aplicação do princípio da especialidade, a gente vai para o Estatuto do Idoso. Então, letra D. No tocante aos crimes contra o patrimônio, o crime de fraude à execução é de ação penal privada. O fraude à execução, pessoal, é o artigo 179. O parágrafo único desse dispositivo diz: somente se procede mediante queixa. Logo, a letra A está correta. Então, somente se procede mediante queixa, quer dizer que a ação é privada, então, a letra A está correta. Alguma dúvida sobre outros itens? Não? Então, vamos para frente, senão a gente não termina hoje. 5. Não admite a figura privilegiada com substituição de pena de reclusão pela de detenção, diminuição de 1 a 2/3, aplicação somente de multa, o crime de... Pessoal, o enunciado dessa questão é aquele parágrafo 2º do artigo 155, certo? Que fala da primariedade do agente e do pequeno valor da coisa. Então, vários dispositivos fazem referência a esse dispositivo. Então, o furto faz, o estelionato faz, a apropriação indébita faz e a receptação também faz. Então, o que não admite essa figura simulada seria duplicata simulada, que é o crime do artigo 172. Então, aí é a letra B de bola. Maurício estava na festa de aniversário de seu pai e sua mãe, que juntos comemoravam seu aniversário de 61 anos e 59 anos, respectivamente. Com a intenção de comprar bebidas, subtrai R$ 1.000 da carteira de seu pai, sem ninguém veja sua conduta. Já no dia seguinte, pela manhã, ingressa no quarto de sua mãe para subtrair dólares, mas depara-se com a genitora trocando os sapatos.
decide então ameaçá-la de morte e levar todo o dinheiro que era apenas de sua mãe. Diante dessa situação, é correto afirmar que, vejam só, mais uma vez aqui, remete-se à questão das imunidades, certo? A resposta correta aqui seria a letra E. Maurício deverá responder pela prática de ambos os crimes, não havendo se falar em aplicação de escusas absolutórias. Primeiro, por que ele pratica o furto contra o pai? Porque o pai tem 61 anos. E por que ele pratica o roubo contra a mãe? Porque ele ameaça a mãe. Então, ele não é alcançado pelas escusas absolutórias dos artigos 181 e 182, né? Ele vai cair na exceção do 183. Então, a resposta correta é a letra E. Com base na jurisprudência do STJ e na do STF, assinale a opção correta a respeito dos crimes contra o patrimônio. No crime de roubo, a intimidação realizada com arma de brinquedo permite que se reconheça causa de aumento de pena. Não, pessoal. Não é considerado... Olha, simulacro de arma de fogo considera-se para configurar o roubo, certo? Pois é capaz de ameaça, certo? Mas não é considerado arma de fogo. Para fins de aumentar a pena. No crime de roubo, a multiplicidade de condutas e o concurso de crime estarão caracterizados caso o agente utilize violência ou grave ameaça contra mais de um indivíduo, mesmo que a intenção seja direcionada à subtração de bens do patrimônio de uma única pessoa. Pessoal, no roubo, se a intenção do agente é direcionada à subtração de um único patrimônio, estará configurada apenas um crime, né? Ainda que seja utilizado violência ou grave ameaça contra mais de uma pessoa, certo? Então, mas na verdade, em relação ao crime contra o patrimônio, só haveria um crime. Pode haver crime contra a liberdade individual dos demais, mas contra o patrimônio, só um. É porque a questão pergunta a respeito dos crimes contra o patrimônio. A conduta de subtrair veículo automotor e transportá-lo para município diverso, localizado no mesmo estado da federação, constitui crime de furto simples. Olha, o que configura a qualificadora, certo? É levar entre fronteiras de estados ou internacional. Dentro do mesmo município, fronteiras, aliás, dentro do mesmo estado, fronteiras entre municípios, não qualifica. Então, é simples, sim, e a letra C está correta. Em cada uma das opções seguintes, é apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada com base na jurisprudência do STJ e do STF acerca dos crimes contra o patrimônio e contra a administração. Assinale a opção que apresenta a assertiva correta. Paulo emitiu o cheque pré-datado como garantia de dívida contraída com Renato. Renato descobriu, ao tentar descontar o cheque, antes de exigível a dívida, que o emitente não possui fundos para honrá-lo. Nessa situação, Paulo praticou o delito de estelionato na modalidade específica conhecida como fraude no pagamento por meio de cheque. Errado. Aqui diz que o cheque é pré-datado. Cheque pré-datado, ele não tem natureza de ordem de pagamento à vista, ele é garantia. Então, não configura estelionato quando o cheque é pré-datado. Não entendi o porquê. Quando você dá um cheque pré-datado, Ana Maria, você não está dizendo que naquele dia tem o dinheiro. Você está dizendo, por exemplo, se é para 30 dias, que daqui a 30 dias vai ter. Certo? Se a pessoa vai hoje e o cheque é devolvido,
certo? Ele não pode alegar que o cheque foi dado como uma ordem de pagamento à vista. Porque, na verdade, era uma garantia que daqui a 30 dias ele seria pago. E para configurar o estelionato nessa modalidade aí, do fraude no pagamento por meio de cheque, o cheque tem que ter natureza de ordem de pagamento à vista. É eu emitir o cheque hoje, sabendo que não tem dinheiro hoje, para a pessoa ir descontar hoje. Certo? Quando for pré-datado, não configura estelionato. Entendeu? Ou não? Entendi, mas mesmo eu sabendo que eu não vou ter o dinheiro, ele não vai se Sim. configurar de jeito nenhum. Não. Exatamente porque quando se fala em cheque, certo? Isso vocês vão estudar em títulos de crédito, que é Direito Empresarial 3. Cheque é um título de crédito que tem, por natureza, ordem de pagamento à vista. Se eu lhe passar um cheque, certo? Pré-datado, para daqui a 30 dias, se você for no banco hoje e tiver fundos, o banco lhe paga. Porque o cheque não tem essa finalidade. Cada cheque que for apresentado, não importa a data, a não ser que ele esteja prescrito, o banco vai lhe pagar. Só que quando eu lhe passo um cheque pré-datado, é um acordo que eu estou fazendo com você. Eu não estou lhe dando um cheque para que você vá descontar agora. Eu estou te transformando a natureza do cheque de uma ordem de pagamento à vista para uma garantia de pagamento. E para eu considerar o estelionato na fraude no pagamento de cheque, ele tem que ter essa natureza de ordem de pagamento à vista. Então, por exemplo, não configura a emissão desse cheque pré-datado, se eu lhe entregar um cheque para garantir uma dívida anterior, se eu lhe entregar um cheque para trocar por outro título de crédito, por exemplo, a nota promissória. Então, nenhuma dessas situações vai configurar estelionato. Somente se for emitido o cheque como ordem de pagamento à vista. For aquele cheque que você vai na boca do caixa sacar na hora que você quiser. Se eu lhe entrego agora, você vai imediatamente sacar. Só se for nessa condição. Ok? Marcos, Marcos, servidor público do Estado da Paraíba, dirigiu-se a um órgão da administração pública do referido Estado e, sem se identificar, requereu preferência no andamento de processo administrativo em que Rogério, seu amigo, é parte. Nessa situação, a conduta de Marcos não corresponde ao crime de advocacia administrativa. Eu vou comentar o que é advocacia administrativa, mas vocês vão vão estudar isso em Direito Penal 3, é um crime contra a administração pública. Então, a advocacia administrativa é quando um servidor público deixa de fazer os seus afazeres, certo? Para ir para começar a defender interesses particulares dentro da administração pública. Vou dar um exemplo bem recente. Não sei se vocês tiveram a curiosidade de ler o pedido de investigação que o Procurador-Geral da República enviou para o STF, para investigar a conduta do Moro e do Bolsonaro, e lá ele pede para investigar a advocacia administrativa. Em que sentido? Em sentido em que o presidente da República pode estar utilizando o seu cargo para defender interesses seus e não da administração pública. Então, será que nomear alguém que vai dar proteção a você e seus filhos, que vai lhe dar relatórios da Polícia Federal, isso não seria defender interesse próprio ao invés de interesse público? Isso seria advocacia administrativa. Então, aqui diz que não corresponde, e corresponde, então está errado o item B. O item C também traz um crime que é contra a administração pública, que é o crime de concussão. Luiz, guarda municipal em serviço, solicitou a Marcelo por este dirigir veículo sem habilitação. Em troca, Luiz não apreenderia o bem nem multaria Marcelo pela infração de trânsito. Nessa situação, Luiz praticou o crime de concussão. Aqui o erro está porque o verbo do crime de concussão não é solicitar, que diz que ele solicitou.
O verbo do crime de concussão, que também é um crime contra a administração pública, é exigir. Então, está errado, porque aquele solicita, na verdade, o crime aqui seria de corrupção passiva. Jorge, estagiário do governo do estado da Paraíba, subtraiu valores aos quais tinha acesso no exercício de sua função, referentes ao programa social gerido pelo órgão público em que trabalhava. Nessa situação, a conduta de Jorge corresponde ao tipo penal do crime de apropriação indébita qualificada. Errado, pessoal. Quando a pessoa é funcionário público e no exercício da sua atividade se apropria de um bem da administração pública, tem um crime específico para isso. É o crime de peculato. Então, peculato é uma hipótese de apropriação praticada por funcionário público. Certo? Então, não seria apropriação indébita, porque, no caso de funcionário público, aí nós temos um crime específico. É o princípio da especialidade, crime de peculato, artigo 312, caput. João, chefe do... Eu não sei porque que essa questão está aqui no meio, né? Eu estou comentando, mas ela, na verdade, ela está mais ligada a crimes contra a administração, praticados por funcionário público contra a administração em geral. João, chefe do órgão público no qual trabalhava Rodrigo, ao tomar conhecimento de que este subtraiu valores em dinheiro do órgão público, não abriu processo administrativo disciplinar contra Rodrigo, em razão de compaixão pela origem humilde e vida difícil de seu subordinado. Nessa situação, João praticou o crime de prevaricação. É correto. Prevaricação é deixar de cumprir um dever de ofício por sentimento pessoal, né? E compaixão é sentimento pessoal. Prevaricação é o artigo 319. Realmente eu não sei como é que essa questão veio parar aqui no meio dos crimes contra o patrimônio. Então, a letra... Vamos dar sequência aí, né? 9. Gustavo, funcionário público estadual, com o objetivo de obter vantagem patrimonial ilícita, utilizou papel moeda grosseiramente falsificada para efetuar pagamento de compras de alto valor em um supermercado. Em face dessa situação hipotética, assinale a opção correspondente à figura típica do delito praticado por Gustavo. Pessoal, lembrem-se que nós temos uma súmula, né, que fala sobre a questão do papel moeda grosseiramente falsificado. Então, quando o papel moeda é falsificado de modo grosseiro, nós temos aí não o crime de moeda falsa, mas de estelionato, certo? É a súmula 73 do STJ. Então, seria a letra A. No que se refere, né? Deixa eu ver aqui. No que se refere aos crimes contra o patrimônio, assinale a opção correta à luz da jurisprudência do STJ e do STF. Caso haja concurso de agentes em crime de furto qualificado, deve ser aplicada por analogia a causa de aumento de pena referente ao crime de roubo. Errado, pessoal. Isso aí é até simulado. Súmula 442 do STJ diz que é inadmissível a aplicar dessa forma, analogia de um tipo penal no outro, para qualificar o crime, né? No crime de roubo, para que seja aplicado o aumento de pena por emprego de arma de fogo, é imprescindível que tenham sido realizadas a apreensão e a perícia do artefato utilizado no crime. Não é preciso, viu, pessoal? Existe a jurisprudência no sentido de que se houver testemunha de que há o uso de arma de fogo, esse é suficiente para caracterizar o uso, certo? Se o agente for primário e a coisa for de valor reduzido e a qualificadora incidente for de ordem objetiva, será permitido o reconhecimento de furto privilegiado no caso de crime de furto qualificado. Correto, esse aí é o item correto. Então,
a letra C da questão 10 é que deve ser marcada. 11. Com o intuito de conseguir dinheiro, João, imputável, ficou escondido nas proximidades de uma parada de ônibus e, armado com a faca, abordou Maria, de 21 anos de idade, grávida de 7 meses. Assim que ela desceu do ônibus, envia público ordenando-lhe que entregasse sua bolsa e seu celular. Maria não o fez e, por isso, João a esfaqueou, conseguindo, então, levar os objetos desejados. Em decorrência dessas lesões, Maria e o bebê morreram cerca de 10 horas após o ocorrido. João foi identificado, processado e, depois do trâmite regular do processo, condenado em caráter definitivo. Na situação hipotética, João praticou. Pessoal, matar para roubar é latrocínio, né? Então, a intenção dele era roubar, né? Então, ele vai responder pelo latrocínio consumado, delito punido com pena pecuniária e pena de reclusão, que deve ser agravada por ter sido praticada contra mulher grávida, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. Então, seria a letra D. Doze. A respeito dos crimes contra o patrimônio, assinale a alternativa correta. No crime de furto, se a coisa infungível é subtraída para fim de uso momentâneo e a seguir vem a ser imediatamente restituída ou reposta no lugar onde se achava, responderá a agente por pena de detenção de 6 meses, pagamento de 30 dias multa. Pessoal, não é punido o furto de uso, né? Então, no furto tem que ter aquela intenção de ficar com a coisa, né? Chamado animus furandi. Então, não há pena para o furto de uso. B. Se o agente consuma o homicídio, mas não obtém êxito na subtração de bens para a vítima da circunstância da vítima por circunstâncias alheias à sua vontade, responderá por crime de homicídio qualificado e consumado. Pessoal, tem uma súmula sobre isso. Seria a súmula 610, que diz que há crime de latrocínio quando o homicídio se consuma, ainda que não realize o agente a subtração de bens da vítima. Então, a letra B está errada. C. O delito de dano, previsto pelo artigo 163, prevê as modalidades dolosa e culposa. Errado, pessoal. O delito de dano só tem a modalidade dolosa. D. O crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida. Correto, a extorsão é crime formal e consuma-se com constrangimento da vítima, né? O recebimento da vantagem indevida, ele é mero exaurimento do crime. Também tem súmula sobre isso. A súmula STJ número 96. Então, seria a letra D de dado. 13. Sobre os crimes contra o patrimônio, considere as seguintes assertivas. O crime de extorsão se perfectibiliza no momento em que a vítima é constrangida, mediante... A gente acabou de ver isso, né, pessoal? A súmula, né, que eu acabei de citar. Então, esse item 1 já está correto. No sistema legal brasileiro, o latrocínio contempla crime complexo, qualificado pelo resultado, formado pela soma dos delitos de roubo e homicídio, doloso ou culposo. Correto. Apesar de eu não gostar muito desse conceito de crime complexo como a soma de delito de roubo e homicídio, isso aí não tem como estar errado, né? Então, eu gosto mais do conceito do crime complexo como crimes que protegem mais de um bem jurídico, aqui no caso o patrimônio e a vida, né? 3. O perdão judicial previsto no parágrafo 5º do artigo
180 constitui benefício incompatível com a modalidade dolosa do crime de receptação. Isso a gente viu hoje, né, pessoal? Essa receptação culposa, que admite esse perdão judicial, é aquela, né, quando a aquisição do produto com a diferença do valor e do preço, ou por pessoa que não poderia ter aquele bem, né? Então, está correto o item 3 também. O agente que tenta adentrar um estabelecimento ainda que com o intuito de subtrair coisa alheia móvel, mas por circunstâncias alheias à sua vontade, não afetivo à empreitada criminosa, comete o crime de dano desde que seja mais grave do que o furto tentado. Não, né? Não. Se ele comete, por exemplo, rompimento de obstáculo, né? A arrombar uma porta, ele vai, mesmo sem conseguir levar, ele vai responder pelo crime de furto, nem que seja tentado, não pelo crime de dano. Aliás, dano é subsidiário, né? Então, nós vamos ter aí a letra A, né? 1, 2 e 3. Isso aqui é sem fim. Oh, Oi. mas no item 4, no quarto item, ele fala que por conta de um motivo alheio, ele não conseguiu levar o que ele iria furtar. Ele não ia responder só pelo dano, não? Não, é pelo furto tentado. A intenção dele não era furtar, e a tentativa não é exatamente a não consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente. Aí exatamente diz o que é tentativa. É a tentativa de furto. Furto qualificado por rompimento de obstáculo. Observe que o rompimento de obstáculo é uma espécie de dano que qualifica o furto. Ok? Uhum. A respeito do crime de furto, é correto afirmar que caracteriza-se a escalada ou ingresso no imóvel pela porta dos fundos. Nada a ver. A escalada, lembre-se que é o vão ou desvão, certo? Então, por exemplo, pular o muro, ou se tiver um fosso, né, atravessar o fosso. Considera-se o repouso noturno somente o período das 12 às 6 horas. Não. O repouso noturno pode ser considerado, inclusive, durante o dia. Um exemplo é o vigia noturno, né? Então, é o momento em que se está exercendo aquele repouso noturno. A energia elétrica pode ser objeto de furto. Sim, isso é previsto, salvo engano, no parágrafo 3º do artigo 155, que a energia elétrica é objeto de furto. Configura o crime de furto, a forma culposa, a aplicação apenas de sanção pecuniária, não. Se admitida a forma culposa, não tem isso, essa previsão. E o crime de furto considera-se a subtração de ser humano vivo, não. Aí a gente pode ter sequestro de cárcere privado, extorsão mediante sequestro, subtração de incapaz, vários crimes, menos o furto. Tem 200 questões aí, sabe, Maria? Aproveitando-se da porta que estava apenas encostado, Pedro ingressou sozinho e durante o dia na residência de José, sabendo que no local não havia ninguém, subtraindo dali 2 relógios de pulso, que depois se apurou estarem quebrados. Assinale a alternativa correta a respeito da conduta de Pedro. Praticou o crime de furto pela destreza. Não. A destreza quer dizer a pessoa ter destreza e aplicar a destreza. Por exemplo, bater a carteira de alguém sem que o outro perceba. Caso Pedro seja primário e os relógios, ainda que quebrados, forem de pequeno valor, poderá ser condenado por furto privilegiado. Sim. É o que diz o artigo 155, parágrafo 2º. Então, isso aí tá certo. Então, aí a 15, a letra B de bola.
Antônia caminhava pela via pública quando João se aproximou dela e puxou a bolsa que levava nas mãos. Inconformada, a vítima correu atrás de João, exigindo que lhe devolvesse a bolsa. Quando então ele desferiu um soco contra o rosto de Antônia, que em razão disso caiu ao solo, permitindo a fuga de João. Populares escutaram os gritos de socorro da vítima, perseguiram João, conseguindo detê-lo até a chegada da polícia. A vítima, que teve sua bolsa recuperada, foi socorrida, em razão dos ferimentos provocados por João, medicada e em seguida liberada, de lesões não graves. Sobre a conduta de João, é correto afirmar: furto? Não, né, pessoal? Furto porque não pode, aí tem violência grave, ameaça. Latrocínio é roubo seguido de morte. Roubo impróprio? O que é roubo impróprio? É o parágrafo 1º do 157. Então, a diferença do próprio para o impróprio: o próprio está no caput, violência ou grave ameaça antes de pegar a coisa, e impróprio, violência e grave ameaça após pegar a coisa para assegurar a posse do bem. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, praticou o crime de roubo impróprio. Josefa teve acesso a arquivos comprovando infidelidade conjugal por parte de Mário, que vendeu um dos seus computadores sem apagar seus arquivos pessoais. Ciente disso e sabendo que Mário era casado, Josefa entrou em contato com ele por telefone, marcando o encontro no qual ele deveria repassar a ela o valor de R$ 10.000 para que não mostrasse aquele arquivo para a mulher dele. No dia do encontro, Mário compareceu com o dinheiro e a polícia, que foi avisada por ele, tão logo Josefa guardou o dinheiro na bolsa, deu a ela voz de prisão em flagrante. A respeito desse episódio, Josefa cometeu o crime de furto dos arquivos de Mário, uma vez que a posse legítima do computador não levou à posse legítima dos arquivos pessoais, em concurso material com extorsão. Não houve furto, né? Porque ela adquiriu o computador, né? Então não há como configurar o crime de furto. Cometeu o crime de ameaça. Não, né? Ameaçar, no caso aqui, há um crime de extorsão, né? Ela pede a vantagem pessoal, mas ameaçando a vítima. Então, não é uma mera ameaça, há extorsão. Não cometeu crime, qualquer crime. Não, comete, porque mesmo que ele esteja em posse do arquivo, ela cometeu a prática de ameaçar e pedir vantagem indevida. Cometeu o crime de roubo tentado, considerando que para obter o valor usou ameaça contra Mário. Não. Para que haja o roubo, a violência ou grave ameaça para adquirir os bens. Aqui não, ela estava pedindo, ameaçando, praticando o crime contra a liberdade individual para oferir vantagem econômica. Então, a resposta correta é cometer o crime de extorsão previsto no artigo 158, desculpa. Letra E. Com relação aos crimes contra o patrimônio, assinale a alternativa incorreta. O crime de furto é considerado qualificado quando, além de outras hipóteses, é cometido com o uso de chave falsa. Correto, pessoal. O uso de chave falsa é o inciso 3º do parágrafo 4º do 155. É considerado crime deixar de repassar a Previdência Social ou a contribuições recolhidas dos contribuintes no prazo e forma legal ou convencional. Correto. Isso aí é apropriação indébita previdenciária, é o artigo 168-A.
Não comete crime aquele que se apropriar de coisa alheia vinda a seu poder, seja por erro, caso fortuito, ou mesmo por força da natureza. É errado, pessoal. O artigo 169, ele traz a apropriação de coisa havida por erro, caso fortuito ou coisa da natureza. Aí ela pede, a questão pede incorreto, então incorreto é a letra C. 19. Assinale a alternativa correta. Conforme o entendimento simulado pelo STJ, quando o falso se exaure no estelionato sem mais potencialidade lesiva, configura-se concurso material de crimes. Não. Essa súmula diz o seguinte: quando o falso se exaure no estelionato sem mais potencialidade lesiva, por este é absorvido, ou seja, o estelionato vai absorver o crime de falso. O pagamento de cheque emitido sem suficiente provisão de fundos após o recebimento da denúncia não obsta o prosseguimento da ação penal. Também, pessoal, isso aí tem súmula, né? A letra A é a súmula 17 do STJ. A letra B está correta, é a súmula 554. Certo? Letra C. O crime de estelionato se consuma com a simples indução ou manutenção da vítima em erro, independente da efetiva obtenção de vantagem devida. Errado, né, pessoal? Tem que haver a obtenção de vantagem em prejuízo da vítima. Letra D, o crime de estelionato sendo o autor primário de pequeno valor ou prejuízo, o juiz pode deixar de aplicar a pena. Não, isso aqui, pessoal, pode substituir a pena, reclusão pela detenção, diminuir, né, de 1 a 2 terços, ou somente aplicar a multa, porque isso aqui é a regra do parágrafo 2º do 155. E se a vítima efetuar o pagamento do cheque emitido sem suficiente provisão de fundos antes do recebimento da denúncia, incide a circunstância atenuante genérica da pena, pelo fato de o agente ter procurado, por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências. Tem uma súmula também sobre isso, pessoal, é a súmula 554 do STF, que diz que o pagamento de cheque emitido sem previsão de fundos após o recebimento da denúncia não obsta o prosseguimento da ação penal. Portanto, a contrário senso, o pagamento de cheque emitido sem provisão antes do recebimento da denúncia, né, obsta o prosseguimento da ação penal, né? Então, está errado, o fundamento aí é a 554 do STF. Por fim, né, eu acho que é a última 20, né, deixa eu ver. Qual o item correto? É 19. O item correto da 19, a letra B de bola. Com base nos crimes contra o patrimônio, indique a alternativa correta. Conforme o entendimento atualizado do STF, a interceptação ou receptação não autorizada de sinal de TV a cabo constitui crime previsto no artigo 155, parágrafo 3º. Pessoal, isso aí está errado, certo? Esse 55, parágrafo 3º, fala de energia elétrica, certo? E sinal de TV não é a mesma coisa de energia elétrica e não pode fazer a analogia em Malaparte, né? Então, não se considera sinal de TV a mesma coisa de energia elétrica. Eduardo Pequeno, se valendo de
fraude eletrônica após obter artilosamente a senha de conta bancária de determinado cliente, burlando o sistema de segurança do banco, obtém a retirada de dinheiro da referida conta. Nessa hipótese, Eduardo Pequeno responderá pelo crime tipificado no estelionato. Pessoal, estelionato, a fraude tem que ser em relação à pessoa, não pode ser em relação à coisa. Então, aqui, a fraude aqui é eletrônica, né? Então, obtém a senha. Não é estelionato. Aí vai ser furto, né? Mané Topeira, mediante a escavação de um túnel, fazendo uso dele, adentrou em determinada agência bancária e subtraiu o dinheiro em espécie do cofre da instituição bancária. Nesse caso, Mané Topeira praticou o crime de furto qualificado pela escalada. Correto, né, pessoal? Entende-se que a escalada é o vão ou desvão, né? Ou, por exemplo, pular um muro ou cavar um túnel. Tanto um quanto o outro considera aí essa qualificadora. Dom Juan, sem violência ou grave ameaça, consegue dopar a vítima Maria inocente com fortes doses de sonífero misturados à bebida. Em seguida, aproveitando-se do sono profundo da vítima, Dom Juan subtrai dinheiro em espécie da carteira de Maria inocente. Nessa hipótese, Dom Juan responderá pelo crime de furto mediante fraude. Tá errado também, né, pessoal? Aí, na verdade, é roubo. Né? Porque no crime de roubo diz grave ameaça, violência à pessoa ou qualquer meio que reduza a vítima à impossibilidade de resistência. Ela foi dopada, a sua capacidade de resistência aí foi anulada, né? Então não é furto. No caso de furto com fraude, né, a pessoa subtrair o bem e praticar a fraude no sentido de não ser identificado, né? Não se confunde também com a fraude do estelionato. Ok? Eu acho que acabou, né? Eu tenho uma dúvida. Diga. A letra A, o furto de TV a cabo vai responder aqui. Pelo furto mesmo. Furto, artigo Só 105. furto. Não, não é o parágrafo terceiro, né? Não, o parágrafo terceiro não, porque não pode estender aí, né? Certo. Tá. Ok, ok. Tranquilo? Ok. Então, até a próxima, né? A prova vocês já conseguem visualizar lá, viu, Ana Maria? Não sei se tu observou, mas você vai Já. lá em avaliações, que já está lá, vai ser aberta no horário da aula, na quarta-feira. Tranquilo? Ixi, é quarta-feira, meu Deus. Quarta-feira, não é? Tá ok. Arthur quer a resposta da questão 8. Mas Eu quero também. é questão 8 de qual? Dos crimes contra o patrimônio ou Eu queria dar 8 e dar 13 do crime da contra o lesão patrimônio. corporal? Vamos lá. O Arthur quer da lesão corporal, né? Vamos lá, voltar para a questão 8. A questão 8 aí tem B. Se da lesão corporal dolosa resulta morte, as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado de morte, nem assumiu o risco de produzi-lo, configura-se. É essa a questão? Agora caiu aqui o negócio. É essa, né, a questão? Vamos lá. Lesão corporal seguida de morte, né? É o artigo 129, parágrafo 3º. Qual é a outra questão? É a 8 dos crimes contra o patrimônio e a 13 também. 8 e 13 do patrimônio, né?
Questão 8 é a letra B. Marco, servidor público do Estado da Paraíba, dirigiu-se a um órgão da administração pública. E a 13 é sobre os crimes contra o patrimônio, considera as seguintes assertivas, é isso? Uhum. Aqui está certa 1, 2 e 3, então a resposta é a letra A, né? Ok. Beleza? Tranquilo? Tô. Pessoal, fiquem tranquilos, a prova só tem o que a gente conversou, não tem nada demais. Segue a mesma regra, pode fazer a primeira e a segunda chamada. Eu ainda vou fazer uma terceira chamada lá para o dia 25, né, entre 25 e 30. Então, só estudar e ficar tranquilo que tudo dá certo. Então, até a próxima. Qualquer coisa é só se comunicar